Não é possível que as pessoas tenham um dia só por semana para descansar e para terem os seus afazeres domésticos e pessoais. Isso atinge principalmente as mulheres. Então o presidente Lula está determinado. Nós temos vários projetos. Segura, não. Ó, é isso. Fala da injustiça, do peso da escala, da dureza da escala 6x1, e especificamente ela falando da mulher, o impacto sobre a mulher. E esse discurso, ele é muito sensível. E ele chega nas pessoas. Como chega da isenção do imposto de renda? No mundo real, a vida é dura da pessoa. A vida das pessoas é dura. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores. Andreasa reage no ar. O primeiro de 2026, ano eleitoral. Demorou, mas a gente voltou e voltou com tudo. Nas últimas edições do programa, nós nos dedicamos a analisar especificamente o discurso do presidente Lula. Hoje a gente vai fazer isso também, mas de uma outra maneira. A gente vai analisar o discurso de uma representante de Lula, mais importante, a ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, que deu uma espécie de entrevista coletiva, um café com os jornalistas, comentou vários assuntos, comentou o caso Master, comentou a situação de Ricardo Lewandowski, que já não é mais ministro, mas foi ministro antes de ser ministro da Justiça, assinou um contrato com o Banco Master para advocacia, para consultoria jurídica. Ele sai da consultoria, por óbvio, mas o contrato continua valendo, tocado pelos seus filhos, ele, ministro da Justiça, os filhos tocando a banca, o escritório, com o contrato com o Banco Master. Falou sobre o encontro de Lula com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, em dezembro de 2024. Disse que não via problema naquilo, imagine. Um encontro fora da agenda, nenhum registro oficial, o presidente da República se encontrando com Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. A casa já estava caindo. Não acredite você nessa conversa de que não havia problemas naquela altura, já havia, e muito. Já era insustentável a pirâmide do Banco Master. Ela tratou de tudo isso. Mas eu vou tratar hoje de um outro trecho da entrevista de Gleisi Hoffmann, aquele em que ela fala sobre... Por isso que eu me referi ao discurso de Lula, né? Ao nosso cuidado aqui no Andreasa Reage com o discurso, com o estudo do discurso de Lula, pensando em 2026, o discurso eleitoral. É Gleisi Hoffmann, mais uma vez, encaixando, mostrando qual será o principal discurso de Lula para a campanha eleitoral de 2026. Hoje está com a gente o Bruno. Solta aí, Brunão. Escala 6x1, uma prioridade do governo e do presidente Lula. Segura, depois Brunão. Escala 6x1, a mudança da jornada de trabalho. A mudança, o fim da jornada 6x1. Atenção a isso, porque essa é a nova promessa do governo Lula. E ele está, do ponto de vista discursivo, político, habilitado a fazer essa nova promessa. E não será a única. Virá também a tarifa zero no transporte público, no ônibus. Ninguém está fazendo conta nesse momento, ninguém está vendo quanto isso vai custar, quais os problemas desse conjunto. É política, eleição e gastança, porque gasta-se mesmo essa rapaziada, governo de modo geral, é bom de gastar. Então, esse vai ser o discurso. Eu falava sobre habilitação política, o eixo a partir do que Lula encontra o seu discurso, o eixo que autoriza novas promessas, como essa do fim da jornada 6x1, o eixo é o cumprimento de uma promessa. Da isenção. Ela vai falar sobre isso mais adiante. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A partir do momento em que Lula cumpre essa promessa, que era um tabu, ele encontra o discurso. Nas edições passadas, a gente mostrou como Lula mudou. Ele estava insatisfeito, o governo dele não tinha marca, não tinha identidade. A partir do momento que ele encaixa a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o discurso muda. Ele encontra a embocadura, passa a falar, inclusive, nessa isenção como um 14º salário do trabalhador. É uma construção muito poderosa para a disputa eleitoral, uma ideia poderosa que ele constituiu pensando em discurso político eleitoral. A partir daí ele encontra um discurso. E aí cumpriu promessa, está habilitado a fazer outras promessas ainda que, na prática,
a coisa seja mais complicada. Pode soltar, Bruno. A gente o presidente ter feito a correção do salário mínimo por aumento real, ter conquistado mais empregos para a população, ter feito a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, está na hora de cuidar. Olha aí, Brunão. É isso. Mostra a construção do discurso, que é Lula preocupado com o povo, custa o que custar. E algumas vezes vai custar muito, né? Nesse caso aí, a construção do discurso é interessante porque a isenção do imposto de renda, ela acabou de fazer referência a isso, é o grande elemento organizador desse discurso, que até produz crises com o parlamento. O governo, as coisas nunca são exatamente assim. O governo que toma, o governo acusado, encontra até nesse texto aí o argumento para justificar o aumento da carga tributária, que aumentou. Nós estamos aumentando, não é exatamente assim, nós estamos aumentando a carga tributária dos super ricos. Não é só de quem é super rico. Estão aumentando a carga tributária dos super ricos para aliviar a vida de quem ganha menos. Então, esse é o discurso. E registro também que esse vídeo é um corte do próprio governo, né? É um short, como se fala no YouTube, é um produto que o próprio governo, no seu canal no YouTube, gerou. Então, é uma peça também de propaganda. Pode soltar, Bruno. Da qualidade de vida do povo brasileiro. Não é possível que as pessoas tenham um dia só por semana para descansar e para terem os seus afazeres domésticos e pessoais. Isso atinge principalmente as mulheres. Então o presidente Lula está determinado. Nós temos vários projetos... Segura, não. Ó, é isso. Fala da injustiça, do peso da escala, da dureza da escala 6x1, e especificamente ela falando da mulher, o impacto sobre a mulher. E esse discurso, ele é muito sensível. E ele chega nas pessoas. Como chega da isenção do imposto de renda? No mundo real, a vida é dura da pessoa. A vida das pessoas é dura. Moram longe do trabalho, pegam transportes ruins, péssimos, precários, ficam um tempo imenso no trabalho, um tempo jogado fora entre ir e vir, e quando chega em casa falta pouquíssimo tempo, e quando tem um descanso é pequeno. É esse o texto. E é poderoso. E é correto, é verdadeiro. Especificamente no caso da mulher, que ainda tem, no Brasil especificamente, a carga, a responsabilidade de cuidar da família, dos filhos. Então, esse discurso é muito poderoso. Isso chega nas pessoas. Lula tinha perdido, ao longo do seu governo, bastante o pulso do trabalhador, assim, do povo. Tinha perdido. Estava distante. Com esse discurso, a partir da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, ele chegou. E esse discurso chega nas pessoas, é forte em matéria eleitoral. E agora ela está falando dos vários projetos que já existem para a revisão dessas. Isso é promessa, tá? Isso é promessa. Não é algo que esteja próximo de ser realizado. É promessa para o novo governo Lula, caso ele vença, 2027, promessa de campanha. Como ele cumpriu já a dificílima da isenção, está habilitado a prometer mais. Então tem os vários projetos, e ela vai falar que o governo mesmo pode, ele, apresentar um projeto nesse sentido. Vamos ouvir. Em tramitação no Congresso, já estamos conversando com o presidente da Câmara, estamos conversando com os parlamentares, com os líderes, e o presidente está vendo qual é a melhor estratégia. Não está descartado, inclusive, o envio de um projeto pelo Executivo com a finalidade de terminar a escala 6x1. O fim da escala... Está tudo aí. Videozinho curto, para TikTok, né? Para essas comunicações, inclusive para os mais jovens, linguagem de campanha eleitoral. Sidônio Palmeira é ministro de Estado, mas é o ministro da reeleição de Lula. Está aí, é isso. A gente vai ver muito isso aqui no Andreasa Reage, a construção desse discurso, o desenvolvimento desse discurso pelo presidente Lula e os seus principais assessores. Esse foi o Andreasa Reage dessa semana. A gente volta na próxima com outro vídeo, uma outra análise do discurso. Tchau, pessoal.